O Senhor esteja convosco, meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, ao vosso. Bendito seja Deus por esse santo domingo, né? Domingo é um dia diferente, nós percebemos a graça de Deus que paira sobre nós aos domingos. E neste domingo, o Senhor está falando dos pastores e das ovelhas. Quem são os pastores? São os clérigos, são os sacerdotes, os ministros ordenados. As ovelhas são todas as pessoas que necessitam de Deus, é o povo de Deus. E quem que é o bom pastor? O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Quem que é o mau pastor? O mau pastor é o mercenário, é o interesseiro, né? O mau pastor, ele está preocupado consigo e com o bem-estar. O bom pastor está preocupado com a glória de Deus e a salvação das almas. E o Senhor está fazendo, através do profeta Jeremias, uma censura aos maus pastores. E ele está dizendo que ele é o bom pastor, né? Jeremias 23, versículo 1. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. São João Eudes, um santo muito devoto dos divinos corações, São João Eudes diz que quando a humanidade se afasta de Deus, para de observar os mandamentos de Deus, de respeitar a lei da consciência, porque a consciência também é muito forte, né? Então não tem esse negócio, eu faço o que eu quiser. Não. Todas as pessoas têm uma lei, a lei de Deus inscrita na sua consciência, né? E com a consciência, com os mandamentos e com o esforço de querer levar cada um a verdade, né? Porque Jesus, no Evangelho, está ensinando muitas coisas, está ensinando. Qual que é a forma de pastorear as pessoas? É ensinar. Jesus, primeiro, ele ensinava, depois ele curava, depois ele alimentava. Mas a alma tem sede de Deus. E São João Eudes diz, quando a humanidade se afasta de Deus, principalmente os católicos, sejam clérigos ou leigos, se afastam de Deus, do coração do bom pastor, Deus permite 3 tipos de castigo. 3 tipos. O primeiro, Deus permite que os homens percam a paz, que venham guerras. Depois, Deus permite que eles percam a tranquilidade, são as catástrofes naturais. E depois Deus permite que eles percam o rumo da salvação.
através de maus pastores. São João Eudes diz que o maior castigo que Deus pode infligir na terra é permitindo maus pastores, entre aspas, para cuidar do seu rebanho. Mas muitas vezes o rebanho também pede os maus pastores, né? Porque quem ama a Deus, quem respeita a Deus, quem busca o coração de Jesus, quem busca a Eucaristia, pode ter certeza, jamais faltará os bons pastores. Jamais, jamais. Porque eu sou o bom pastor e eu cuido das minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E o que as pessoas tanto querem na igreja? O que as pessoas tanto buscam na igreja? Pessoas de bem, buscam a verdade, buscam a palavra da verdade, buscam a coerência da fé e da doutrina dos apóstolos. É isso, uma liturgia bem celebrada, o respeito com a sagrada tradição, com o sagrado magistério, sagrada escritura, o código de direito canônico, né? É isso que as pessoas querem, só isso, a maioria das pessoas só querem isso, celebrar bem, receber Jesus na Eucaristia com dignidade, o respeito com a palavra de Deus, a coerência de vida de seus pastores, é isso que as pessoas querem. E ali elas estão para ajudar também, ajudar através do dízimo, né? Porque o dízimo não é uma mendicância da parte da igreja, do clero, não, é uma instituição divina, né? Malaquias capítulo 3, versículo 10, devolva o dízimo integralmente ao templo, e verá o tanto que eu vos enriqueço, tanto que eu vos abençoo, muito além do necessário. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mas as pessoas têm alegria de devolver o dízimo numa capela, numa paróquia, né? Numa comunidade, onde ali o Santíssimo é exposto, onde o padre está atendendo confissões, onde o padre apacenta o coração das pessoas, ajuda, o padre está presente, né? O sacrifício de quem está presente, isso vale muito. E está presente com o coração puro, está presente com uma doutrina pura, está presente como Jesus estava, para fazer a vontade do Pai, não dos homens. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma democracia. A igreja é a casa de Deus, é a família de Deus. Deus é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso pastor, o Espírito Santo é a luz da nossa vida, Nossa Senhora é a nossa mãe, São José é o nosso Pai, nosso patrono, nosso protetor, os anjos são os nossos guardiões, os santos e santas são os nossos amigos, são os nossos irmãos. Isso é a igreja, é uma casa de família. E o que se espera de um pai de família é que ele cuide, né? O que se espera de uma mãe de família é que ela cuide, né? Porque um pai também se espera que ele foi bem cuidado, uma mãe espera que ela foi bem cuidada. Ai, padre, mas as feridas, né? Tem muitas feridas, nossos pais têm muitas feridas. Nossos pais têm muitas feridas. Pai, mãe, sim. Eu, você, todos nós somos feridos. A vida nos fere. Mas São João Paulo II dizia assim, santo não é aquele que não cai, mas é aquele que mesmo caído não desiste de levantar. E Jesus, ele vem nos levantar. Ele vem curar as nossas feridas. Por minhas chagas, por suas chagas, fomos curados. Olha, problema na vida todo mundo tem, dificuldades, traumas de infância, de pai, de mãe, situações, mas aonde está ali o poder de Deus para nos curar, para nos libertar, para nos fazer homens e mulheres novos? Deus está ali, Deus está sempre presente. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Em Apocalipse 21, versículo 5, está escrito, eis que faço nova todas as coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, versículo 1, ora, pois, já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde está o poder da redenção? Somos batizados.
Recebemos a unção do Espírito Santo no crisma. Fomos ordenados padres, sacerdotes, para a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Salmo 109, versículo 7. Onde está o poder do sacramento da ordem? O munus profético, o munus real, o munus sacerdotal. Onde que está o poder do sacramento do matrimônio, o poder do sangue de Cristo? Não é possível, gente, que nós vamos ser cristãos meia boca, dá um passo para frente, 10 para trás. Mas por que isso acontece? Porque falta oração, falta penitência. Sejam para os padres, sejam para os leigos. O padre e o leigo que quiser reformar a sua vida, comece agora. Oração, reparação e penitência. Mas é difícil, hein, padre? Muito difícil. É difícil para mim, difícil para você. Por isso que o Senhor nos deu um novo mandamento. Eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Cuidai um dos outros. Sejam presença um para os outros. E isso Deus faz conosco. E quando a gente não quer... Quando a gente não quer o bom pastor, o santo pastor Jesus Cristo, ele chora. São João Maria Vianney queria cuidar de tantos, né? E tantos não permitiam ser cuidados. Santo Padre Pio queria cuidar de tantos, São João Bosco. Os santos sacerdotes do nosso tempo, não precisa ir muito longe não, século XIX, século XX, XXI. Queriam cuidar, queriam ensinar, dar a vida. Mas muitos não queriam. E Jesus seguiu o seu caminho. Assim também temos que ser nós. Peçamos a Nossa Senhora, o coração imaculado de Maria, ela que é mãe dos sacerdotes, que nos envie sacerdotes ao coração de Jesus, né? Pedi ao Senhor da messe que envie operários, porque a messe é muito grande e os operários são poucos. E é o que Jesus está dizendo aqui no seu santo evangelho, Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos louvar, agradecer, bendizer a Deus pelos bons pastores que Ele colocou na nossa vida, né? O padre que nos batizou, o padre que nos catequizou, o padre que deu a vida para fundar, para construir ali as primeiras paróquias, o padre que nos deu o evangelho, que nos deu a Eucaristia. Tivemos bons pastores, sim, tivemos. Vamos ser honestos. Aqueles que Deus nos deu através das mídias sociais para chegar ao nosso coração com a palavra. Porque saiba, os padres que evangelizam pelos meios de comunicação, eles têm os mesmos sofrimentos de todos os sacerdotes. Para que aquela palavra chegue lá viva e eficaz, custa o sacrifício de um homem. Por isso que ela transforma, por isso que ela renova, por isso que ela traz esperança, porque não é de um padre, de um homem, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para chegar no coração das pessoas, precisa de pastores, de bons pastores. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Padre, mas por que Jesus não resolveu esse problema fazendo isso Ele mesmo e entre os anjos, né? Nós não precisávamos contar com seres humanos. Seres humanos é tão falho, né? Santo Agostinho diz assim: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E Leão XIII dizia, é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Agradeçamos a Deus pelos bons pastores. Rezemos a Deus para que converta o coração dos maus pastores. Ofereçamos em sacrifício como bom pastor. Seja você ovelhinha, como Francisco, Jacinta e Lúcia, seja você pastor como João Paulo II,
São João Bosco, Pio X e tantos santos que nós tivemos entre nós. E aqueles que se consomem dia e noite, pela igreja, com a liturgia das horas, com as vigílias, com os trabalhos, com os sofrimentos, com os sacrifícios, com as perseguições, com os sofrimentos, com a entrega, aqueles que estão se derramando em sacrifício, é o próprio Jesus que chama-os a um lugar à parte para descansar um pouco. Como é preciso aprender a descansar, né? Não é se acomodar, mas é descansar. Versículo 30. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus, contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Olha o fruto do apostolado, da entrega, né? Porque Jesus os enviou. Ele lhes disse: vinde sozinhos, para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Que Deus nos dê esta graça, que Deus nos dê esta bênção de nos entregar em sacrifício e de ser feliz. E que as pessoas também busquem a verdade, busquem o Evangelho. E aonde isso acontecer, como diz São Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, aonde isso acontecer, ali vai ter paz. Ali vai ter paz, porque o que Deus quer instituir é a paz entre os judeus e entre os gentios. Ou seja, a igreja é a única família de Cristo que convoca todos os povos. E essa paz está muito ameaçada. E nós não temos força de transformar isso, senão com um derramamento muito forte do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.